Graça e paz, amado irmão, amada irmã, amigo, amiga, ouvinte da Palavra de Deus. Que a graça do Senhor, o amor de Deus e a comunhão com o Espírito Santo esteja contigo e tua família. Nos vídeos anteriores, vimos o direito, o dever do discípulo de Jesus e a consideração que os irmãos devem ter entre si no corpo de Cristo. Vimos que Deus, desde a lei de Moisés, se preocupa com o sustento de seus filhos, em especial os que se esforçam na obra. Neste vídeo, veremos como Deus instituiu a sustentabilidade entre os irmãos que fazem o serviço sagrado. Sim, falaremos um pouco sobre dízimos e ofertas, um outro assunto que é bem polêmico também no meio religioso. Muitos apregoam que o dízimo foi instituído na lei de Moisés e que na graça não existe mais o dízimo, somente as ofertas. Por outro lado, existem muitos também que pregam a obrigatoriedade do dízimo, mesmo na graça. Bom, e se alguém dissesse que ambos estão errados? Vejamos o que dizem as Escrituras. Primeiro, vamos ver quando foi que o dízimo foi mencionado e dado pela primeira vez. Depois que Abrão voltou de ferir a Quedorlaomer e aos reis que estavam com ele, saiu-lhe ao encontro o rei de Sodoma, no vale de Savé, que é o vale do rei. Ora, Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho, pois era sacerdote do Deus Altíssimo. E abençoou a Abrão, dizendo: Bendito seja Abrão pelo Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra. E bendito seja o Deus Altíssimo que entregou os seus inimigos nas tuas mãos. E Abrão deu-lhe o dízimo de tudo. Então o rei de Sodoma disse a Abrão: Dá-me a mim as pessoas, e os bens toma-os para ti. Abrão, porém, respondeu ao rei de Sodoma: Levanto minha mão ao Senhor, o Deus Altíssimo, o Criador dos céus e da terra, jurando que não tomarei coisa alguma de tudo que é teu, nem um fio, nem uma correia de sapato, para que não digas: enriqueci a Abrão. Salvo tão somente o que os mancebos comeram, e a parte que toca aos homens Ané, Escol e Manre, que foram comigo, que estes tomem a sua parte. Que antigo, não? Deus ainda nem havia mudado o nome de Abrão, o que dirá da lei de Moisés, não é verdade? Logo vemos que não foi na lei de Moisés que Deus instituiu o dízimo, e segundo as Escrituras, pela descrição de Melquisedeque, Abrão deu o dízimo ao próprio Deus. Mas na lei de Moisés, o Senhor ensinou a aplicabilidade do dízimo. Vejamos. Também todos os dízimos da terra, quer dos cereais, quer do fruto das árvores, pertencem ao Senhor. Santos são ao Senhor. Se alguém quiser remir uma parte dos seus dízimos, acrescentar-lhe-á a quinta parte. Quanto a todo o dízimo do gado e do rebanho, de tudo o que passar debaixo da vara, esse dízimo será santo ao Senhor. Não se examinará se é bom ou mau, nem se trocará. Mas se com efeito se trocar, tanto um como o outro será santo, não serão remidos. São esses os mandamentos que o Senhor ordenou a Moisés para os filhos de Israel no monte Sinai. Disse mais o Senhor a Moisés: Também falarás aos levitas e lhes dirás: Quando dos filhos de Israel receberdes os dízimos, de que deles vos tenho dado por herança, então desses dízimos fareis ao Senhor uma oferta alçada, o dízimo dos dízimos. E computar-se-á a vossa oferta alçada como o grão da eira e como a plenitude do lagar. Assim fareis ao Senhor uma oferta alçada de todos os vossos dízimos que receberdes dos filhos de Israel. E desses dízimos dareis a oferta alçada do Senhor a Arão, o sacerdote. De todas as dádivas que vos forem feitas, ofereceis do melhor delas
toda a oferta alçada do Senhor, a sua santa parte. Portanto, lhes dirás: quando fizerdes a oferta alçada do melhor dos dízimos, será ela computada aos levitas como a novidade da eira e como a novidade do lagar. E o comereis em qualquer lugar, vós e as vossas famílias, porque é a vossa recompensa pelo vosso serviço na tenda da revelação ou na tenda da congregação. Pelo que não levareis sobre vós pecado, se tiverdes alçado o que deles há de melhor. E não profanareis as coisas sagradas dos filhos de Israel, para que não morrais. Nestes dois textos mostram a funcionalidade do dízimo e como separá-lo para ofertar ao Senhor. E em Números mostra que, mesmo os levitas, a quem o Senhor deu o direito de receber os dízimos, também deveriam separar um dízimo dos dízimos que eles recebiam. Mas há de alguém dizer: os dízimos eram retirados das plantações e rebanhos, não está falando de dinheiro. Mesmo assim está escrito, Provérbios 3, versículos 9 e 10, honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Então, mesmo que a forma de renda dos tempos atuais seja múltipla, ainda assim dá para honrar ao Senhor com o melhor dela. E mostra claramente que era a recompensa pelo serviço deles na tenda da congregação, ou seja, serviço sagrado. Dentro das tuas portas não poderás comer o dízimo do teu grão, do teu mosto e do teu azeite, nem os primogênitos das tuas vacas e das tuas ovelhas, nem qualquer das tuas ofertas votivas, nem as tuas ofertas voluntárias, nem a oferta alçada da tua mão. Mas os comerás perante o Senhor teu Deus, no lugar que Ele escolher, tu, teu filho, tua filha, o teu servo, a tua serva, e bem assim o levita que está dentre as tuas portas. E perante o Senhor teu Deus te alegrarás em tudo em que puseres a mão. Guarda-te que não desampares o levita por todos os dias que viveres na tua terra. E também funcionava como voto ao Senhor, e tudo que o Senhor escolheu para si, os filhos de Israel não poderiam consumir em qualquer lugar, somente no lugar que o Senhor escolheu. E te alegrarás por todo o bem que o Senhor teu Deus te tem dado a ti e a tua casa, tu e o levita e o estrangeiro que está no meio de ti. Quando acabares de separar todos os dízimos da tua colheita do terceiro ano, que é o ano dos dízimos, dá-los-ás ao levita, ao estrangeiro, ao órfão e à viúva, para que comam dentro das tuas portas e se fartem. No contexto desses versículos, Moisés estava instruindo ao povo o que eles deveriam fazer ao entrarem na terra prometida. E segundo a lei de Moisés, o terceiro ano era o ano dos dízimos. E isso se repetia de 3 em 3 anos, quando os dízimos eram dados aos levitas, aos estrangeiros no meio do povo, às viúvas e aos órfãos, para que todos pudessem comer e ficar satisfeitos nas suas cidades. Estrangeiros, órfãos e viúvas são até hoje considerados por Deus pessoas necessitadas ou pobres, a quem os filhos de Deus devem agir de misericórdia e lhes dividir o seu pão, ou seja, se compadecer deles. O que se compadece do pobre empresta ao Senhor, que lhe retribuirá o seu benefício. Tudo isso Deus fez visando o sustento de seu povo, e a obediência resulta em segurança divina e alegria plena.
Trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu, e não derramar sobre vós tal bênção, que dela vos advenha a maior abastança. Também por amor de vós reprovarei o devorador, e ele não destruirá os frutos da vossa terra, nem a vossa vide no campo lançará o seu fruto antes do tempo, diz o Senhor dos Exércitos. E todas as nações vos chamarão bem-aventurados, porque vós sereis uma terra deleitosa, diz o Senhor dos Exércitos. Aqui não estamos mudando o contexto, pois é uma advertência do Senhor ao povo que estava em desobediência ao mandamento dele. Contudo, não é um homem obrigando aos demais do povo. É o Senhor chamando a atenção e fazendo a consciência do povo pesar. É uma questão de consciência, causa e consequência. Simples assim. Mas e quando o ato não é feito da maneira correta? Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes omitido o que há de mais importante na lei, a saber, a justiça, a misericórdia e a fé. Estas coisas, porém, devíeis fazer sem omitir aquelas. Guias cegos, que coais um mosquito e engolis um camelo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas por dentro estão cheios de rapina e de intemperança. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo, para que também o exterior se torne limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque sois semelhantes aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem formosos, mas por dentro estão cheios de ossos e de toda a imundícia. Assim também vós exteriormente pareceis justos aos homens, mas por dentro estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. Assim como a desobediência, a prática incompleta da vontade de Deus resulta em, no mínimo, uma puxada de orelha, porque se um atleta não lutar segundo as normas, ele não será coroado. Da mesma forma, se o povo de Deus não viver por fé, segundo a sabedoria de Deus alcançada, também não receberá o seu galardão. E isso serve tanto para quem recebeu o ministério, quanto para quem não recebeu. E o alerta é que quem ignorar essa condição, no final vai dizer: Senhor, Senhor, e ouvirá: Nunca vos conheci, apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. E o aviso atual é: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que vos mando? Isso são palavras de Jesus. Por isso, meu irmão, minha irmã, que temos aconselhado, ao invés de carnalmente condenarmos uns aos outros, façamos a nossa parte, tanto para agradarmos a Deus, quanto para vivermos em paz com todos os homens. Lembre-se, segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Dízimos e ofertas fazem parte de um assunto extenso, porém de fácil compreensão, segundo as Escrituras, e para quem quer aprender de fato. Em resumo, na graça, o dízimo supre a necessidade de quem vive do Evangelho e as ofertas suprem a necessidade dos irmãos no corpo. Deixe nos comentários se quiser saber mais sobre este assunto, que faremos um vídeo somente sobre ele. Qualquer acréscimo ou dúvida, também deixe nos comentários. Curta, se inscreva se não for inscrito ou inscrita e compartilhe para que a palavra seja divulgada e cresçamos mais e mais na graça e no conhecimento do Senhor. Estimule e exercite a leitura da palavra, para que ninguém, usando vãs sutilezas, consiga disseminar o engano. Amém? Graça e paz.